Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sou a professora Lucilene de Oliveira, sou professora de artes, né? E estamos aqui novamente para gravar para vocês mais uma aula, dessa vez para os 8º anos, tá certo? Você fica ligado nas aulas, assiste, curta, comente, fale comigo no privado caso precise, tá certo? E hoje a gente vai falar sobre a cultura do mundo material e imaterial, especificamente da cultura brasileira, tá certo? Então, vamos falar sobre a arte e o mundo imaterial. Você sabe o que é isso? Então, vamos lá. O que é uma cultura material e imaterial? Essa cultura material e imaterial representam os dois tipos de patrimônio cultural, né, que constituem, né, um conjunto determinado, de um determinado grupo. A cultura material, ela está associada aos elementos materiais e, portanto, é formada por elementos palpáveis e concretos, por exemplo, as obras de arte, igrejas, entre outras coisas. Então, já a cultura imaterial está relacionada aos elementos espirituais ou abstratos, né? Exemplo, os saberes, o modo de fazer, tá certo? Ambas possuem aspectos simbólicos, posto que carregam a herança cultural de determinado povo, ao mesmo tempo, e também promovem sua identidade. Vamos falar um pouquinho sobre a cultura material. A cultura material já está relacionada a algo concreto, né, de uma sociedade, né, a sua cultura material, o seu patrimônio cultural material, como as igrejas, lugares arquitetônicos, tá certo? Edificações, né, objetos artísticos, tudo fazem parte da cultura material. Então, vamos classificá-las de duas maneiras: bens móveis, né, que podem ser transportados e reúnem os acervos e coleções, e bens imóveis, são estruturas fixas e representam os centros históricos, sítios arqueológicos, né, igrejas, mosteiros, dentre outros. Em 1972, ocorreu em Paris, na França, a Convenção para a Proteção do Patrimônio Mundial Cultural e Natural. O evento alertou para a importância do tema, bem como da salvaguarda do patrimônio mundial. Veja o seguinte trecho da convenção que define o conceito de patrimônio cultural material. Artigo 1º. Para fins da presente convenção, serão considerados como patrimônio cultural os monumentos, obras arquitetônicas, né, de escultura, pinturas monumentais, elementos de estrutura de caráter arqueológicos, inscrições, grutas, grupos de elementos com valor universal excepcional do ponto de vista da história, da arte ou da ciência. Os conjuntos, grupos de construções isoladas ou reunidos que, em virtude de sua arquitetura, unidade ou integração na paisagem têm valor universal, excepcional do ponto de vista da história, da arte ou da ciência. Os locais de interesse, né? Obras dos homens, obras conjugadas do homem, natureza, as zonas, incluindo interesses locais arqueológicos com valor excepcional, né? Visto como histórico, estético, etnológico ou antropológico. E são muito importantes, né? A gente conhecer esses aspectos até para entender nosso presente hoje. Então vamos lá. Vamos falar alguns exemplos, né, de bens materiais. Nós temos as vestimentas, museus, teatros, igrejas, praças, universidades, né, monumentos, obras de arte, utensílios, dentre outras coisas também. Então, falamos da cultura material, agora a gente vai falar da cultura imaterial, tá certo? A cultura imaterial, ela está associada aos hábitos, né, os comportamentos e costumes de determinado grupo social, que essa cultura imaterial ou esse patrimônio cultural imaterial está relacionado. Então, estes elementos, eles representam, né, elementos intangíveis de uma cultura. Sendo assim, ele é formado por elementos abstratos, né, que estão intimamente ligados com as tradições, as práticas, comportamentos, técnicas e crenças de determinado grupo social. Diferente do patrimônio material, este tipo de cultura ele é transmitido de geração a geração, né, transmitido de forma oral, né, transmitido hoje pelas mídias. Hoje a gente tem um vastas tecnologia para arquivo
dessas obras. Então, vamos lá. Vale notar que a cultura imaterial está em constante transformação, uma vez que seus elementos são recriados coletivamente. Isso faz com que o patrimônio intangível seja muito vulnerável. Por esse motivo, muitos programas e projetos vêm sendo desenvolvidos no Brasil e no mundo, com o intuito de levar e registrar essas práticas. Então, a gente, na mesma cidade, né, em Paris, só que em outubro de 2003, na França, ocorreu a Convenção para salvaguarda do Patrimônio Cultural Imaterial. O que quer dizer? Entende-se por patrimônio cultural imaterial as práticas, representações, expressões, conhecimentos e competências, bem como os instrumentos, objetos, artefatos e espaços culturais que lhes estão associados, que as comunidades, grupos e eventualmente indivíduos reconhecem como fazendo parte do seu patrimônio cultural. Este patrimônio cultural imaterial, transmitido de geração em geração, é constantemente recriado pelas comunidades e grupos em função do seu meio envolvente, de sua interação com a natureza, de sua história. Então, o patrimônio cultural imaterial está sempre em evolução, está sempre evoluindo de acordo com a sociedade e a diversidade cultural e a criatividade. Então, vamos falar alguns exemplos, né, de exemplos de bens imateriais. Nós temos as danças, músicas, literatura, linguagem, culinária, rituais, festas, feiras, lendas, dentre muitas outras coisas. Então, vamos falar um pouquinho sobre a cultura material e imaterial brasileira. Nosso país possui uma imensa diversidade, ou seja, cada região do país apresenta diversas características culturais e históricas próprias. Isso faz com que o Brasil abrigue muitos elementos pertencentes ao patrimônio cultural material e imaterial. Para nós falarmos desse patrimônio cultural e imaterial, a gente também tem que lembrar que tem lá uma instituição, né, que representa, que cuida de tudo isso. Quem seria? O Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, o IPAM, né? É uma autarquia federal vinculada ao Ministério do Turismo, que responde pela preservação do patrimônio cultural brasileiro. Cabe ao IPAM, né, proteger e promover os bens culturais do país, assegurando sua permanência e usufruto para gerações presentes e futuras. O IPAM também responde pela conservação, salvaguarda e monitoramento dos bens culturais brasileiros inscritos na lista do Patrimônio Mundial e na lista do Patrimônio Cultural e Imaterial da Humanidade, conforme a Convenção da Unesco, respectivamente, sobre o Patrimônio Mundial, em 1972. Então, desde a criação, o IPAM, em 1937, por meio da Lei 378, assinado pelo presidente Getúlio Vargas, os conceitos que orientam, né, a atuação do Instituto têm evoluído, mantendo sempre relação com os marcos legais. E a Constituição Brasileira de 1978, em seu artigo 216, define que o patrimônio cultural como formas de expressão, modo de criar, de fazer e de viver. Depois de tudo isso falando, vamos aqui para a nossa terrinha, Patrimônio Material do Rio Grande do Norte. O IPAM realizou o primeiro tombamento no Rio Grande do Norte em 1949, com reconhecimento do Forte dos Reis Magos. Atualmente, administrado pelo Instituto, aberto à visitação pública como patrimônio cultural material. Dentre os 30 bens materiais tombados, há ainda um acervo de obras de arte sacra. Também encontram-se outros 14 bens tombados, como a Igreja de Nossa Senhora do Rosário, em Acari, Capela do Engenho, em Cunhaú, que é na cidade de Canguaretama, Igreja Matriz São Gonçalo do Amarante, Casa da Câmara e Cadeia, no Vila Flor. Então, Vila Flor acho que fica para os lados de Extremóis, por ali, Zona Norte, se eu não me engano. Aí nós temos também alguns elementos arquitetônicos, né? Na Cidade Alta e no bairro da Ribeira, formam o conjunto arquitetônico urbanístico e paisagístico da cidade de Natal, tombado pelo IPAM em 2010. As duas áreas foram ligadas por uma ponte de 132 metros em 1732. A cidade nasceu na parte baixa, o bairro da Ribeira expandindo-se em direção ao centro, pela importância histórica,
e por ainda representar importante papel no transporte de mercadoria e pessoas, destaca-se o conjunto do Rio Potengi. Nesta paisagem de grande importância para a memória potiguar, estão instaladas a maior parte dos espaços culturais da cidade. Então, a cidade nasceu ali, a cidade do Natal. Então, nós temos uma forte referência o Forte dos Reis Magos. É uma das mais importantes edificações da arquitetura militar e o principal exemplar do estado. E o cartão postal, um dos cartões postais mais lindos do Brasil. Outro bem protegido e que remonta aos primeiros anos da ocupação do território brasileiro é o Marco Quinhentista, chamado no município de Touros, o primeiro marco da posse da terra, né, no território brasileiro. O marco encontra-se no Forte dos Reis Magos, desde 1976. Inclusive, o Forte dos Reis Magos está em reforma, né, neste momento, já tem 1 ano ou 2 no máximo que começou a reforma pelo IPHAN, né? Em breve nós poderemos fazer uma visita. Eu posto aqui para vocês o vídeo da nossa visita no Forte dos Reis Magos, para vocês conhecerem, tá bom? Um abraço. Arquitetura religiosa. Então, além do Forte dos Reis Magos, nós temos a arquitetura religiosa, como a Igreja Nossa Senhora do Rosário, a Igreja de São Gonçalo e várias outras igrejas também. E o patrimônio material do RN? Nós temos a festa tradicional de Caicó, o culto que é o culto a Santana, né? Que é a origem dessa festa. Ela é muito conhecida e muito, como é que fala? Bem lotada também, muito visitada, aliás, vem visitantes do Brasil todo para essa festa de Caicó, tá certo? E também nós temos outros títulos também de patrimônio material, como o balaio cultural, a capoeira, o teatro de bonecos popular, temos grandes criadores, né? Mais para frente nós vamos estudar sobre eles. Temos a ginga com tapioca, a feira do alecrim, temos o grude de Extremóis, a carne de sol, o queijo coalho de Caicó, pastel de Tangará. Já passei lá várias vezes, viu, gente? Toda vez que eu passo, eu como pastel de Tangará e tomo caldo de cana. Todo mundo precisa fazer isso. Não é caro, dá para todo mundo fazer isso um dia, tá bom? Fica a recomendação aí. Então, pessoal, é isso. Nosso assunto de hoje, né, para vocês. Curtam nossas aulas. Obrigado pelos meus 80 inscritos, tá bom, gente? Eu sou nova aqui no canal. Criei esse canal especificamente para produzir esses conteúdos para meus alunos, que nem todos às vezes têm acesso à internet, nem todos podem assistir, mas às vezes você tá com um amigo, um vizinho, você vai lá, deixa eu ver no YouTube, canal da professora, só para eu ver, entendeu? É isso aí, gente. Obrigado por assistirem minhas aulas, tá certo? Obrigado pelas curtidas, não curtidas também. Agradeço vocês pelos meus 80 inscritos que eu ganhei, tá bom? Um abraço, fiquem com Deus, tá certo? Façam as atividades, retornem para mim no privado, você que é meu aluno, e você que não é, um grande abraço para vocês todos. Até logo!